Em 2013, eu tive uma conversa que eu acho que ela, assim, ela soma tudo que vinha acontecendo antes, ela deu sentido a essas coisas, ela me levou a um posicionamento. Eu conheci um pastor, atualmente ele mora em São Paulo, o Paulo Canuto, eu ouvia falar muito dele, queria muito conhecê-lo, e a gente se encontrou na conferência que nós dois iríamos falar. A gente só tinha uma noite, que é quando a gente se viu, e quando terminou a conferência, o pessoal que organizou a conferência fez uma janta na igreja mesmo. Hoje eu já não como esse horário no pós-culto. Na época isso ainda era uma cultura, e a gente infelizmente não só comia muito e comia errado. Mas aquele grupo em específico, eles organizaram uma comida bem mais saudável. Mas ele tinha feito o menor pratinho, era um pratinho assim, insignificante para os nossos padrões, né? E eu, como não conhecia, queria aproximar, puxar a conversa, achei que aquilo era desculpa para iniciar a conversa, mas não queria falar daquilo. Então eu olhei pro prato dele e falei, tá se cuidando, hein? Era só para sorrir, cumprimentar e entrar. Quando eu falei isso, ele me pergunta, quantos anos você tem? E eu sempre brinco, quando um cara com mais de 60 perguntar a sua idade, ele vai te dar sermão. Eu lembro quando ele falou, quantos anos você tem? Já pensei, cara, deu ruim, começamos errado esse negócio. E isso foi há um pouquinho mais de 10 anos atrás, estava com 41. Eu respondi para ele, 41. Quando eu falei 41, ele falou, não, estou perguntando sua idade, porque quando eu tinha 44 anos, ele falou, achei que você estava perto dos 40. Eu falei, eu morri. Ele falou isso, eu falei, você o quê? Eu falei, eu morri. Eu falei, como assim morreu? Eu morri, eu tenho o laudo médico da minha morte. Do lado dele estava a Eva, a esposa dele, que foi quem o socorreu, levou pro hospital na ocasião. E ele falou, os médicos me reanimaram 5 vezes. Nas primeiras 4 eu voltei, na quinta não. Eu já mudei o assunto, porque não é toda hora você conversa com alguém que morreu, né? Já conheci alguns. Mas eu falei, como é que você sabe que você não voltou na quinta? Tipo assim, o que estava acontecendo? Ele falou, não, porque eu me vi saindo do meu corpo e tudo o que aconteceu a partir de então, ele falou, eu assisti do lado de fora. Ele falou, eu vi o que o médico falou quando tirou minha aliança, entregou para minha esposa, eu vi que horas era no relógio lá do hospital quando ele assinou o laudo da minha morte. Ele falou, e a minha versão bate nos mínimos detalhes com a do médico da minha esposa. Né? E ele falou, enquanto eu estava ali em pé, assistindo tudo que aconteceu, meio que, né, olhando aquilo, dizendo, cara, está acontecendo mesmo, eu tô indo embora, né? Ele disse que Jesus apareceu atrás dele. E ele falou assim, cara, é uma presença inconfundível, não precisa de anúncio, não dá para explicar. Ele falou, eu sabia que era Jesus. Mas ele disse que ele não sentia permissão de virar e olhar e encarar. Mas quando sentiu aquela presença, ele já sabia que Jesus ia falar com ele. Diz que Jesus chegou perto do ouvido dele e sussurrou para ele assim, você é um suicida. E aquilo, meu amigo, foi na linguagem do boxe o soco no rim, né? Eu já sabia para onde ia a conversa, quando falou, você é um suicida. E o Senhor falou assim para ele, eu tinha um plano extraordinário para a sua vida, mas você conseguiu abortar isso porque nunca cuidou do seu corpo. Como eu estava ainda com sobrepeso, ainda que na fase 2, interrompi ele e falei, cara, você era gordo? Tipo assim, vamos conversar direto aqui? Sério. Ele falou, não. Eu falei, você comia muito? Ele falou, também não, meu problema era até comer pouco, mas comia errado, jejuava sem sabedoria, para entrar e sair o tempo todo, não dormia. Ele falou, toda noite para mim era uma vigília. Ele falou, eu dormia 2, 3 horas para buscar Deus e tinha experiência com Deus. Ele falou, viajava a pregar o tempo todo sem me dar descanso e meu corpo não aguentou. Com 44 anos de idade, ele falou, meu corpo entrou em falência. E nessa hora que eu tô ouvindo ele, eu lembro que eu soltei uma expressão assim, mostrando que eu estava impressionado. Ele falou, calma que fica pior. Ele falou assim, Jesus me deu uma visão do que teria sido o meu velório. O velório que nunca aconteceu. Ele falou assim, eu assisti. Eu me vi no caixão, arrumado, terno e gravata, coroa de flores em volta, família, amigos chorando. Ele ainda comentou, ele falou, cara, a pior coisa de você assistir é o seu velório. E eu vi o meu. Ele falou, enquanto eu tô tendo aquela visão, Jesus continua falando atrás de mim, comigo. Ele falou assim, alguém estendia a mão na direção do corpo dele, no caixão. Ele dizia, mas o Paulo era uma bênção. Por que será que Deus recolheu ele tão novo? Então não sei você como pastor, mas uma frase que em 30 anos de pastorado eu ouvi muito quando chegar a hora não tem o que fazer. Como se tudo tivesse fatalisticamente determinado para acontecer num cronograma específico. E quando ele ouvia essa frase, quando chegou a hora não tem o que fazer, Jesus falava atrás dele, além de abortar o meu propósito para a sua vida, você faz com que eu seja julgado. Jesus falou, eu não te recolhi coisa nenhuma, foi você que se matou.
Mas agora as pessoas me julgam por causa de você e da sua negligência. Doug, aquilo tirou o chão debaixo do meu pé. Eu lembro que eu levantei, e até hoje essa lembrança me emociona. Eu levantei daquela mesa e eu falei para Deus, nunca mais o Senhor vai chamar minha atenção de novo sobre isso. Parece que fez sentido tudo que ao longo de anos tanta gente falava. Eu era daqueles assim, fazia piada, brincava com o negócio, não levava muito a sério. E naquele momento eu falei para Deus, nunca mais o Senhor vai chamar minha atenção de novo. Eu entendi. Mas o que eu falei para Deus? Falei, eu não posso te prometer mudar de hoje para amanhã. Porque eu mesmo sabia e pregava que você não muda comportamento sem mudar valores. Nesse mesmo ano de 2013, antes de ouvir o testemunho do Canuto, o Gustavo Bessa, o marido da Ana, um dia a gente se encontrou pela primeira vez, e já na primeira conversa, velho, ele chegou junto, por causa do meu peso. Ele falou, Subirá, você ouviu falar de um avivalista escocês chamado Robert Murray McCheyne? Eu falei, já. Conhece as frases dele, declarações dele? Eu falei, já citei algumas no meu livro, acho que na época eu tinha colocado no De Todo o Coração. Ele falou, você conhece a mais célebre? Eu falei, aí já não sei dizer. Ele falou, se você não sabe, você não conhece. Ele falou, a frase mais célebre do McCheyne, ele proferiu no leito de morte. Ele falou, detalhe, ele morreu antes dos 30, com 29 anos. E a frase dele foi, Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo, já não posso levar a mensagem. Referindo-se à limitação. Pô, o cara que um dos maiores avivalistas da Escócia, chacoalhou a Escócia, estava lamentando, se eu tivesse cuidado da minha saúde, eu poderia levar a mensagem, agora não vou poder. Então ele impediu o cumprimento do propósito. Então essas coisas meio que foram se somando, juntando as peças do quebra-cabeça, e aí eu falei para Deus, me dê um ano. Eu preciso, era finzinho de 2013, falei, eu preciso pelo menos até o final de 2014 repensar tudo. Sim. Então eu passei a estudar a Bíblia e eu brinco que eu descobri uma outra Bíblia sobre o cuidado do corpo, que é o que eu vou ensinar coisas que eu nunca enxerguei, que eu não sei se a gente não queria ver, se é na cegueira, se, né, não vou inventar um motivo, pode ser vários, eu tenho várias possibilidades para o fato da gente não enxergar, não falar muito, ou ensinar de maneira distorcida. Mas foi nesse processo, alguns meses depois, que eu conheci o Dr. Alden. Fui fazer uma consulta com ele porque o pastor Márcio Valadão pediu. Não é nem porque eu achava que precisava, tal. E nessa ele me pegou de jeito, né? Eu falei, doutor, muito ruim. Ele falou, é melhor do que eu esperava para alguém como você que não se cuida, né? Mas no meio de toda a conversa, eu lembro que eu falei para ele, não, é que Deus está falando comigo sobre essas coisas, agora achando assim, tipo, vou arrasar, né? E quando eu falei isso, ele falou assim para mim, ele falou, Luciano, eu também sou pastor e pregador. Ele falou, algo frustrante para mim é ver um cara chorar depois da mensagem no apelo, dizendo eu vou mudar, e você imaginar que lá pro meio da semana ele já esqueceu aquilo tudo. Ele falou, isso também te incomoda como pregador? Eu falei, acho que todo pregador vai partilhar esse sentimento. Ele falou, pois é, assim que eu tô me sentindo com você do outro lado da mesa, dizendo, Deus está falando comigo. E imaginar que você vai sair daqui daqui a pouco e já não está mais tocado já. E de repente trocar de lado e enxergar para aquela perspectiva mexeu comigo. Sim. Mexeu com meus brios. Aí ele olha para mim e fala assim, mas você concorda que se esse cara que chorou lá no apelo lesse mais a Bíblia, isso ajudar ele a ter uma consciência que favoreceria a mudança? Eu falei, com certeza. Eu falei, então eu quero te pedir algo. Ele falou, leia mais a minha Bíblia. Ele botou entre aspas. Eu falei, o que é a sua Bíblia? Ele falou, leia sobre saúde. Ele falou, cara, você é um cara curioso, você vive fazendo pergunta toda hora sobre tudo. Ele falou, se você entender o funcionamento do corpo, né, não apenas limitações, eu acho que a gente tem que imaginar assim, o quão perfeita é a estrutura que Deus criou. O que está disponível, né? O que dá para fazer com isso aqui? Né? Então ele falou, isso vai mudar. Eu saí do consultório com uma relação bibliográfica de materiais para ler, que também, obviamente, o entendimento bíblico moldou minha fé e a doutrina, mas aquelas coisas que não estavam em conflito de forma alguma me ajudaram a ampliar a percepção de algumas coisas. Então assim, eu sempre dizia que dormir era perda de tempo. Eu falava isso. Minha esposa ficou chocada quando nós casamos, porque eu falei, ó, se tivesse um comprimido que desse para tomar e não dormir, eu tomava. Um dia o médico falou, ainda bem que você não descobriu, porque o comprimido já existia. E minha esposa dizia, como que alguém não quer dormir? Ela dizia assim, uma coisa tão importante, não é necessário. Dizia, perda de tempo. E nesse dia na conversa... Quero produzir. E eu falei, pô, eu durmo de 4 a 6 horas no máximo. E tá bom, meu corpo não precisa mais do que isso. Ele falou, não, você tá enganado. Não tá bom coisa nenhuma, porque seus exames estão mostrando que não tá nada bom. Ele disse, seu corpo habituou com essa violência que você faz, ele tá adaptado,
nesse momento e você não percebe o dano que está fazendo. A conta vai chegar. A conta vai chegar. E ele falou assim, ele também bateu de jeito quando eu falei dessa questão do descanso, porque ele falou assim, cara, quando eu falei que dormir era perda de tempo, ele falou, eu fico impressionado quando eu encontro alguém mais sábio que o próprio Criador. Tipo assim, ele faz o corpo com uma necessidade de dormir 8 horas e você vem dizer que isso é perda de tempo e que não precisa e tal. Tem um texto de Eclesiastes falando do machado, diz assim, se estiver embotado ferro e não se afiar o corte, tem que botar mais força. Mas a sabedoria é proveitosa para dar prosperidade. Então você imagina o lenhador, tá rachando lenha, alguém falando, não vai afiar o machado, tem tempo para perder com isso. Isso é perda de tempo. Não é perder tempo, porque o tempo que ele gasta afiando o machado vai fazer com que ele produza mais, com menos tempo, com menos energia. Então assim, qual a inteligência de dizer não afia o machado? Agora, qual a nossa inteligência? A gente não para descansar porque tem que produzir. Quer dizer, como é que vai ser essa produtividade sem descanso?